Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Sou o pastor Igor Neves e hoje temos mais um tema da nossa Escola Bíblica Dominical. O cristão pode julgar? Baseado em Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5, quando diz o seguinte: Não julgueis para não serem julgados, pois com o juízo, com julgardes será julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Por que repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Essa aqui a gente pode dizer que é uma palavra assim bem dura que Jesus fala com as pessoas, né? Fala para nós aqui. Irmãos, primeiramente eu queria dizer que eu estou um pouco gripado, tá? Então se eu chupar o nariz ou espirrar, tossir, alguma coisa do tipo, é sinal da gripe, né? Então peço já desculpa para os irmãos. Primeira pergunta: o cristão pode julgar? E aí, o que você me diz? O cristão pode julgar uma pessoa? Mas a Bíblia nos está dizendo aqui: não julgueis para não serem julgados. E aí, como é que a gente faz? Então o cristão não pode julgar. Mas aí a gente tem que avaliar primeiro o seguinte: o que é julgar? O que a gente pode dizer que é um julgamento? Qual é a função de julgar? Como é que ela funciona? Bom, se você for no dicionário, julgar é tomar uma decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém. Vamos pegar essa palavra juiz ou árbitro e agora vamos contextualizar num jogo de futebol. Tem dois times, né? E tem um juiz lá para administrar com os seus auxiliares, os bandeirinhas e tudo mais, para poder administrar o jogo. E de repente um jogador se exalta lá para poder pegar a bola com o outro e entra com um carrinho ou põe a perna, e sei lá, alguma coisa assim. E aí o juiz vai tomar a decisão. É falta? É falta só para cartão amarelo? É falta só falta comum? É cartão amarelo? É cartão vermelho? E hoje a gente ainda tem a opção do VAR, né? Que é aquele vídeo onde o juiz vai lá e avalia com a sua equipe, tal, e aí analisa. E aí, com base nos fatos que ele olha, ele vai tomar a decisão para saber qual a posição que ele vai ter diante daquela ação que aconteceu ali. Seja ela uma falta, uma expulsão, ou seja lá o que for. Isso é um julgamento. Falei que eu estou gripado, então é mais ou menos assim. Isso é um julgamento. O juiz, o árbitro de futebol, no contexto do jogo de futebol, e aí ele está olhando para as atitudes dos jogadores e num determinado momento acontece algo, ele vai avaliar na concepção dele, com os colegas de trabalho dele, com aquilo que foi ensinado, com aquilo que ele aprendeu, se eles podem realmente dar só uma penalidade comum, um cartão amarelo, um cartão vermelho, uma expulsão, seja lá o que for. Então, isso é um julgamento. Mas ele julga com base nos fatos que aconteceram. E aí eu volto à pergunta inicial do nosso estudo de hoje. O cristão pode julgar? E a resposta é sim. O cristão pode julgar sim, com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pastor, como assim? Vamos avaliar o contexto que estamos vivendo. Não é novidade para ninguém que, devido ao mundo, sua evolução, a mudança da sociedade, as ideias que vêm surgindo, as ideias teológicas, as ideias filosóficas, as ideias contemporâneas, modernas, pós-modernas, as opções e a própria pecaminosidade do homem, cada um vai tomando as suas decisões. E aí vem aquele monte de pessoas com um monte de falácias, né? Pessoas que falam: não, a Bíblia não pode ser muito dura, não, a Bíblia tem que ser dura mesmo, você interpretou um texto de uma maneira, você interpretou o texto de outra. E aí? Como é que a gente fica no meio dessa
salada de coisas que acontecem. Como é que fica o cristão autêntico e verdadeiro no meio dessa salada de informações que a gente recebe de fulano, de beltrano, de líder A, de líder B, de igreja tal, e aí a gente fica assim, como diz aqui em Minas, né? Você fica azuretado, você fica perdido. E aí, como é que a gente faz? Irmãos, a resposta é a seguinte: o cristão pode julgar sim, mediante o que a palavra de Deus nos ensina. E aí, para a gente aprender a palavra de Deus, só existe uma maneira. Você vai pegar a Bíblia e vai ler. E vai aprender. E vai se informar. E vai conhecer. E você vai viver e vai buscar comunhão com Deus. Comunhão com a igreja. Comunhão com o seu líder espiritual, seja ele pastor, missionário, bispo, apóstolo, seja lá qual que for. E aí você vai buscar em Deus isso aí. Vamos parar para avaliar um pouquinho. Um julgamento que a gente pode ter. Vamos inventar uma situação aqui. Vamos inventar uma situação. Por exemplo, um homem que de repente ele adultera, ele é casado, de repente ele adultera com uma outra pessoa, né? Uma irmã da igreja. E aí isso cai, esse pepino na mão da liderança da igreja. E aí você vai falar assim, não, tá errado, o cara não deveria ter adulterado. O outro vai falar assim, não, mas a mulher dele não estava dando assistência em casa, e quem não tem assistência em casa vai procurar na rua. E aquela coisa toda. Irmãos, Jesus nos ensina o quê? O que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve a carta dele a Timóteo? Ele fala que o bom bispo é aquele homem de uma esposa só. Então, não tem espaço para... O que a palavra de Deus nos ensina? Ensina teu filho no caminho que deve andar. Então, o pai, ele tem um compromisso de andar com o filho constantemente. É muito fácil você pegar o seu filho e falar com ele assim, filho, vai por aquele caminho ali. Tá bom? Tá bom, pai. Então, beleza. Boa sorte. Dá as costas, sai. É fácil. É muito fácil. Isso é melzinho na chupeta. Mamão com açúcar, como diz o nosso ditado popular. Só que, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que falar assim, filho, nós vamos por aqui. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Nós vamos por aqui. Nós vamos por lá. Nós estamos subindo aqui. Nós estamos descendo. Nós. O julgamento, você tem que conviver com a pessoa e saber se a pessoa está conhecendo. E nisso aí, você consegue fazer uma leitura do modo de vida da pessoa. Às vezes você nem conhece a pessoa. Você não sabe das atitudes dela. Você não conhece ela em casa. Você só a vê na igreja. Quando você a vê. E aí você vai, com tudo isso, levantar um julgamento sem conhecer? É óbvio que, se você tem uma pessoa que não é frequente às atividades da igreja, você já viu ela na rua não dando testemunho, você já viu ela em alguns locais onde ela não deveria frequentar, e aí você vai avaliar e vai falar assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora vivo na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim, e fulano não está fazendo isso, então aí você pode realmente fazer um julgamento. Lembre-se, irmãos, o julgamento não é se apontar o dedo na cara do cidadão e dizer assim, pecador miserável, condenado ao inferno. Não. O julgamento é você virar para o irmão e falar, irmão, o irmão está errado. O irmão está vivendo a vida errada. Jesus não aponta o dedo para eles e fala assim, ó, vocês são tudo um bando de pecador infeliz e vão tudo morrer no inferno. Não. Jesus, quando ele precisava apontar o dedo e repreender, ele assim fazia. Né? Quando Pedro corta a orelha do soldado lá, após o momento de oração de Jesus, e os soldados vêm para prender Jesus, e Pedro vai lá tentar defender Jesus, ele corta a orelha do soldado, Jesus, em vez de falar com Pedro, só Pedro, valeu, hein? Cortou a orelha dele. Não, Pedro vai lá e
cola a orelha do soldado, ainda chama, desculpa, Jesus vai lá, cola a orelha do soldado e ainda dá uma bronca em Pedro. Pedro, se meu pai quiser, ele pode mandar um batalhão de anjos aqui. Ou seja, ele ainda chama a atenção de Pedro, porque Pedro não estava fazendo o que é certo. A gente analisa, né, os textos bíblicos, a história, e você vê que Pedro era muito enérgico, Pedro é aquele cara meio explosivo, né? Tem sempre essa pessoa meio explosiva, e aí Pedro é desse jeito assim. Mas a palavra de Deus nos fala que o apóstolo Pedro ele criou uma comunhão tão grande com Deus, um acesso assim, uma vida tão maravilhosa com Deus, que as pessoas passavam na sombra de Pedro e eram curadas. Na sombra. Já pensou? Passar na sombra. Esse momento. Desculpa, irmãos. Um pouquinho da gripe ainda. Irmãos, o que nós podemos fazer realmente é julgar, com base no que a palavra de Deus nos ensina. Pastor, a gente pode julgar. E o que a gente não pode fazer? A gente não pode fazer o que a Bíblia, né, nos ensina sobre juízo temerário. O juízo temerário, ele é um julgamento apressado, um julgamento baseado em impressões, em informações de segunda mão, em maledicência e no ouvir dizer. Eu lembro que no meu tempo de adolescente, na faixa assim, dos meus 17 para 18 anos, eu saía muito na rua, passeava, né, nas igrejas, a gente tinha o costume de ir nas igrejas, nas reuniões dos encontrões, né, aqui na nossa cidade tem a Jubá Vale, existe até hoje, a gente fazia parte da Jubá Vale, que é a Juventude Batista Vale do Rio Doce, e aí a gente ia nos encontrões, ia nos cultos da juventude, a gente se encontrava com a galera nas igrejas e tal, e sempre ia eu e minha irmã, eu e minha irmã. E a gente tinha esse costume, sabe? Minha irmã um pouco mais velha do que eu, mais baixinha, então, e a gente andava muito junto, abraçado, chegava às vezes no local abraçado e tal. E aí um dia, eu fui dar uma cantada numa garota. E ela virou pra mim e falou assim, e sua namorada? Eu falei, namorada? Ela é, e a sua namorada? Aquela moça ali. Eu falei, ela não é minha namorada não, ela é minha irmã. A pessoa julgou que eu tinha uma namorada, sendo que na verdade era minha irmã, pelo carinho que a gente tinha, andar abraçada, andar de mão dada, às vezes na hora do culto ela encostava no meu ombro, né? Parecia realmente um casal de namorados. Parecia, mas não éramos, né? Era eu e minha irmã. Então as pessoas fizeram um julgamento. As pessoas fizeram um julgamento ali temerário. Né? Começou a falar assim, o Igor é mulherengo, tem uma namorada e vai arrumar outra. Não se mete, não, sai fora desse baiano aí, que esse baiano é mulherengo. O cara não pode ver um rabo de saia que ele vai atrás. Eu me lembro que teve um show de uma banda evangélica que eu gosto muito, né, naquela época, e uma pessoa virou para mim e falou assim, você que é o baiano lá da Esplanada? Eu falei, sou, como é que você me conhece? Ele, não conheço você não, conheço só a sua fama que você tem, né? E pegou das costas, aí eu pensei assim, que fama? O que ele tá falando? Depois que eu vim entender, né, como é que as pessoas estavam me achando. Porque eu não sabia, eu não conhecia, eu não sabia quem era eu, não sabia quem era minha irmã, não sabia o relacionamento que eu tinha com minha irmã, o carinho, o afeto que a gente tinha, né? Então, isso, irmãos, é um juízo temerário. Começou a surgir um boato de que eu não podia ver um rabo de saia, o que era uma coisa completamente errada. Irmãos, juízo temerário é muito sério, muito sério. E a gente tem que ter cuidado para nós não julgarmos as pessoas nesse contexto. A gente julgar sem saber. Às vezes você vê a pessoa colocando uma foto na internet e aí ela está com um copo de bebida, com a bebida meio alaranjada, marronzada, né? E aí de repente tem uma garrafa de cerveja perto e eles falam, fulano está bebendo. Mas será mesmo que ele está bebendo aquela cerveja ou será que ele está bebendo um refrigerante? E por coincidência, às vezes ele bateu uma foto
da cerveja. Ou às vezes ele está no contexto. É lógico que, né? Tudo tem um contexto para as coisas, né? Também a pessoa que tem que ter noção de não bater foto com bebida perto, né? Eu me lembro com outra situação, quando eu era pastor numa pequena cidade, eu sentei com o ministro de música da igreja para a gente poder almoçar e pedimos um refrigerante. O único refrigerante que tinha para servir no restaurante era baré. E o baré ele veio numa garrafa de cerveja. E tem escrito até cerveja no baré, né? E aí o ministro de música é cego, né? Não enxergava. E aí ele perguntou assim, pastor, qual foi o refrigerante que veio? Eu falei assim, irmão, veio baré. Ele, baré? Eu falei, mas vamos colocar o rótulo pelo menos para fora aqui, que é para o povo pensar e passar assim, falar assim, ó, o pastor tá tomando cerveja com o ministro de música da igreja, né? Ia pegar mal. Então essas coisas a gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado na nossa vida. A Bíblia fala que o diabo ele está ao nosso derredor. Quer dizer o quê? Aqui está você está aqui, né? Você está bem aqui. E o diabo está ao derredor aqui, ó, só esperando. E a Bíblia fala que ele está como um leão, brandando a quem possa tragar. Ele está só esperando uma brechinha para chegar e direto na presa dele. É isso que o caçador faz. É isso que o animal de caça faz. Ele fica na tocaia, ele fica esperando o momento certo. Na hora que a presa vacila, ele vai lá e ataca. E o caçador, né, o animal que caça, ele não vai atrás da presa forte, ele não vai atrás da presa ágil, ele não vai atrás da presa que é mais vistosa, mais forte, mais veloz. Não. Ele vai do que está mais fraco, do que é mais fácil de capturar. E aí ele vai, pega a presa, já morde direto aqui na jugular, né, na região do pescoço, para já sangrar e a presa cair. E aí, pronto, chegou e chega o restante do bando e faz o serviço e o jantar está pronto. Então é assim que o caçador faz, é assim que o diabo faz. O diabo, ele fica esperando o momento certo, para no momento de fraqueza, irmãos, no momento fraco, no momento em que a gente vacila, ele chegar e atacar a gente. Ou se a gente não der esse momento de fraqueza, ele vai atrás de outro que está mais fraco. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Irmãos, é muito fácil nós julgarmos. É muito fácil a gente apontar o dedo para apontar o erro do irmão. E a gente gosta de fazer isso. O pior é que a gente gosta. Você tem a maior satisfação de falar isso. Né? É igual aquele fariseu, pai, eu oro 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, eu leio a Bíblia, eu testemunho, eu canto na igreja, eu dou o dízimo, eu dou isso, eu dou aquilo, e o cara bate no peito, parece até aquele peito inchado, assim, né? De tanto que o cara fala. Eu faço isso, eu faço aquilo, e eu participo da equipe de música, e eu faço parte do corpo diaconal, e eu faço parte disso, e eu ministro aquilo, e eu sou isso. Aí você só falta falar assim, pô, o cara é quase que Jesus, né? Só falta orar e ressuscitar de tanta coisa que o cara faz. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Que diferença tem? Que diferença tem para Deus o valor daquele irmão que simplesmente se converteu e busca viver nos caminhos de Deus na sua de maneira anônima, né? Na sua maneira anônima de viver, às vezes sentado no banco, só frequentando os cultos da igreja, só presente nos cultos da igreja e está lá orando, buscando a Deus, face a face com Deus, tem uma comunhão com Deus assim maravilhosa, enquanto o outro está lá e faz isso, e faz aquilo outro, que diferença tem? Nós temos que ter muito cuidado. A linha que divide, isso aí, irmãos, ela é um fiozinho de cabelo. É um fiozinho de cabelo que divide essa pessoa que busca a Deus dessa pessoa que pensa que busca a Deus e adora julgar os outros.
e fica, fulano assim, fulano assado. É óbvio que, né, como eu falei, é óbvio que para você fazer isso, você tem que ter discernimento espiritual. Desculpa, irmãos. Você tem que ter discernimento espiritual. Você está tendo discernimento espiritual? Você está orando? Você está buscando a Deus? Você está lendo a Bíblia com interesse de aprender a Bíblia? Você está se debruçando na palavra de Deus? Buscando momentos de oração? Clamando a Deus? Indo para o quarto? Buscando a Deus em secreto, como a Bíblia fala? Em vez de você ficar igual esses fariseus na rua e tal. Você tem feito isso? Irmãos, uma música que ela... Eu não sei cantar música, não vou cantar para não passar vergonha. Mas tem uma frase na música que fala assim: eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. O autor da música, ele canta, no decorrer da música, e aí ele canta assim: eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Sabe o que isso significa? Isso significa o seguinte, que ele quer, através da atitude dele, da vida dele, do testemunho dele, mostrar para as pessoas que vale a pena viver com Cristo. Vale a pena. Porque, irmãos, vamos ser bem sinceros. Tem pessoas aí, como diria Marcos Granconato, que parece que se converte, e se converte para pior, né? Se converte para pior. E como que a gente vê esse tipo de situação? Desculpa. Pessoas que não vivem o evangelho verdadeiro. Aí o cara se converte, né, entre aspas, vai para a igreja e era melhor ter ficado no mundo. Sério, é melhor ter ficado no mundo. Não dá testemunho. E aí as pessoas veem essa pessoa e falam assim: se for para ser crente desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. Tá certo. Tá certo. Tá errado não. Porque o cristão tem que mostrar que é diferente, irmãos. Se você chegar para qualquer pessoa na face do planeta aí, o cara pode estar sentado no boteco, morto na cachaça. O sujeito pode estar deitado na calçada, morto na droga. O sujeito pode ter feito as coisas mais esquisitas na área sexual com todo tipo de gente. Pergunta para algum deles se Deus está com eles. Para que eles vão responder? É lógico que eles vão falar que está. Alguém vai querer o diabo na vida? Ninguém quer não. Mas eles pensam que tem a Deus. Tem de verdade? Não, lógico que não tem. É óbvio que não tem. Nós temos que mostrar que pessoas que têm a Deus, que vivem com Deus, que têm uma vida de testemunho, que têm uma vida de oração, de consagração, somos diferentes. A nossa maneira de andar é diferente, a nossa maneira de falar é diferente, a nossa maneira de vestir é diferente, a maneira como a gente dirige é diferente, a comida que a gente faz é diferente, tudo é diferente. Tudo é diferente. Eu tive uma experiência essa semana muito interessante. Eu estava com uma pessoa e aí eu passei na frente de uma banca de revista, nem comentei para o cidadão que eu era cristão, e na banca de revista, né, tinha uns livros usados, e eu parei e fiquei lendo os títulos dos livros, e achei livros de teologia, Confissão de Fé de Westminster, livros de D.A. Carson, Teologia Sistemática de Langston, Introdução à Interpretação Bíblica e tal, uma série de coisas. Peregrino, de John Bunyan. Muito legais os livros que estavam lá. Deu vontade de botar a mão na carteira, né? E sair comprando tudo. Tanto que eu gostei dos livros que estavam lá. E aí a pessoa que estava do meu lado, né? Ele virou para mim e falou assim: deu para perceber que você tem uma coisa diferente, né? Deu para perceber que você é cristão, né? Você é diferente. Pelo jeito que você anda, que você conversa, pelas coisas que você fala. Irmãos, mas é o pastor. Não é isso, não, irmãos. Não tem nada a ver ser pastor, diácono, presbítero, apóstolo, missionário ou cristão, vamos dizer cristão comum, como se cristão fosse incomum, né? Como se pastor fosse um troço diferente. Irmãos, não faz diferença nenhuma.
Nenhuma. O que importa é a nossa comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus. É isso que nós precisamos ter. É isso que a igreja precisa ter. Então, nós, para pararmos de fazer juízo temerário das pessoas, precisamos ter discernimento espiritual. E no momento que temos discernimento espiritual, nós vamos dar testemunho e vamos ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus, e nós vamos ter condições de sermos exemplos para as pessoas e orientar outros com amor. Jesus, ele agiu muitas vezes com rispidez com as pessoas. Quando ele sai lá do templo e vê aquelas pessoas fazendo comércio na frente do templo, Jesus sai e faz uma arruaça danada. Com Pedro, quando corta a orelha, ele vai lá e chama a atenção de Pedro. Quando ele chega e vê os discípulos dormindo em vez de estar orando, Jesus dá uma bronca neles todos. Vocês não podem nem passar 2 dias aqui orando. Já chega, já estão dormindo. Pedro vai lá caminhar com Jesus, ele vai falar, homem de pouca fé, pelo amor de Deus. Mas Jesus, com tanto amor, ele chega para a mulher samaritana, ele chega para o cego Bartimeu, ele chega para a mulher de Naim, que era viúva, para a viúva de Naim ver seu filho morto. Ele chega para Lázaro, para Jairo, com tanto amor, com tudo aquilo. Chega para Marta, para Maria. Irmãos, é tanto amor que Jesus faz. Jesus, ele age com amor para as pessoas que estão zombando dele. Ele está lá sendo crucificado e ele olha para as pessoas e olha para o céu e fala assim, Pai, não lhe imputes esse pecado, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. É isso que as pessoas têm que entender. É esse amor, essa transformação, essa mudança de vida. É você mudar a sua vida. Essa semana que passou, né? Essa semana que nós tivemos aí, desde o último domingo, nós vivenciamos uma eleição onde houve um vitorioso e um perdedor, né? E as pessoas foram à rua lutar pela pessoa que perdeu, pelo candidato que perdeu. Tudo bem, é constitucional, as pessoas podem ir para a rua sim e requerer o seu direito de manifestação. Isso é constitucional e se for pacífico, como diz o próprio presidente da República, é bem-vindo, se for pacífico. E aí eu vi líderes falando, não, a gente tem que parar, a gente tem que seguir a vida. Eu vi outros líderes falando assim, não, a gente tem que batalhar mesmo, não, é isso, não é aquilo. Mas eu não vi um líder na rede social, na televisão ou dentro da igreja falar assim, irmãos, é hora da igreja orar. É hora da igreja orar. 2 Coríntios 7,14 diz o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos maus pecados, eu reconhecerei o seu pecado, sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O livro de Crônicas, ele foi escrito depois do cativeiro babilônico. Ou seja, o povo passou 70 anos preso. Eles vivenciaram coisas terríveis sobre a cultura babilônica e eles viveram presos ali na Babilônia. E aí, depois eles são libertos através do decreto de Ciro Persa, que tem relação com o livro de Esther, né? Quando a gente vai estudar a história bíblica, e aí você vê que tem relação com o livro de Esther, e aí lá na frente, depois que o povo sai do cativeiro babilônico, o autor de Crônicas vai e coloca, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e orar. A igreja está orando? A igreja está orando. George Miller, que foi uma referência no mundo teológico, lá em Londres. George Miller, ele era um teólogo fantástico. Ele tinha vários orfanatos e dizem que certa vez uma das suas criadas, uma das suas funcionárias do orfanato, virou para ele e falou assim, Senhor Miller, não temos o que dar de comer para as pessoas, para as crianças amanhã.
O que nós vamos fazer? George Miller virou para ele e falou assim: eu vou falar com o Rei dos Reis. Foi para o quarto e foi orar. Não sei quanto tempo George Miller orou, não sei quanto tempo ele ficou em oração, o que ele falou. Eu só sei que no outro dia, pouco antes do café da manhã, chegou 2 ou 3 carroças. Naquele tempo ainda usava carroça. 2 ou 3 carroças de entrega com vários pães e bolos de padarias que não serviam para a venda, porque você sabe que o pão e o bolo da padaria ele tem que ter um padrão, né? Senão ele fica feio, as pessoas não compram porque ele fica feio. Você não quer comprar um bolo feio, um pão feio. Você quer comprar um pão bonitinho, um bolo bonitinho. E aí várias pessoas levaram pães e bolos com defeito, pequenos defeitos, e levaram para esse orfanato. E dizem que aquelas crianças tomaram café da manhã e lanche da tarde vários e vários dias com essa entrega. Porque George Miller não foi atrás do prefeito, George Miller não foi atrás dos grandes empresários, George Miller não foi atrás do homem influente, George Miller não foi atrás do homem do Instagram, do Facebook, não foi atrás daquela pessoa famosa, não. George Miller orou a Deus. George Miller orou a Deus. Tem um monte de gente aí julgando essas pessoas que estão na rua. Cristãos estão julgando, mas nenhum está orando. É hora da igreja orar. É hora da igreja de Jesus Cristo orar. Nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e orar pela nossa nação e parar de fazer julgamento. E deixe que Deus vai conduzir essa situação toda. E Ele vai conduzir da maneira como Ele achar melhor. Seja político A, político B. É Ele que vai conduzir. Nós não temos o direito de, nessa situação, nós não temos que ficar julgando o que é melhor e o que é pior. Nós temos que orar. Temos os nossos direitos, escolhemos os nossos candidatos. Perfeito, ótimo, maravilha. Fazemos isso. Eu tive o meu, você teve o seu. Mas nós agora precisamos, como igreja de Jesus Cristo, orar. Deixa que os outros vão lá para a rua, carregar bandeira e pintar rosto. Mas nós, cristãos, igreja de Jesus Cristo, temos que nos posicionar como a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo se posiciona em oração. Em oração. É assim que a igreja se posiciona. Dizem que os monges agostinianos, no século 13 para 14, eles passavam grande parte do dia em oração. Alguns oravam 1 hora, outros oravam 2 horas, mas o tempo todo, monges orando. Aí surgiu um dito popular, que o mundo só não acabava por causa das orações dos monges. Porque toda hora, toda santa hora, todo santo dia, todo santo minuto, tinha um monge orando. Você vai julgar o que nessa situação? Para de orar aí, vamos viver a vida. Não, não é assim que a gente faz. Vamos buscar a Deus com isso aqui. Vamos ler isso aqui. Isso aqui que é o nosso manual de regra de fé e prática. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque mais um estudo que tivemos. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo e te exalto por tudo até aqui. Abençoe, ó Pai, os teus filhos que assistiram essa aula. Que em nome de Jesus o Senhor possa guardá-los e protegê-los. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, esse momento em que o Brasil se encontra, esse momento tão dividido em que a nação está. Escutei uma pessoa falar que o Brasil hoje é um barril de pólvora. Então, Deus, se o Brasil é um barril de pólvora, não deixe que a fagulha seja acesa. E interceda, ó Pai, segundo a tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado por tudo.
Em nome de Jesus, amém. Já vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e compartilha esse estudo, compartilha essa aula com o máximo de pessoas que você puder. De repente alguma pessoa está querendo fazer um discipulado aí, e aí ela pode entrar em contato com você. Então compartilha com ela. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E aí, você já está preparado? Nos vemos no próximo vídeo.